Das declarações do presidente brasileiro comparando a guerra em Gaza ao Holocausto. A gente separou, inclusive, esse trecho, essa declaração, essa comparação do presidente brasileiro. Vamos acompanhar. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Aí as declarações do presidente Lula, essa comparação da guerra que acontece no Oriente Médio ao Holocausto. Vamos chamar agora o Roberto Mota, ao vivo do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite, excelente semana. Estamos observando um cenário de crise diplomática e também consequências que muitos estão projetando a partir daí. O que é preciso considerar, naturalmente, pedindo também sua análise acerca dessas declarações do presidente brasileiro. A primeira coisa que a gente precisa dizer, Caniato, é que certamente esse posicionamento não representa a opinião da maior parte da população brasileira. Um pensamento como esse não deveria ser expresso como uma posição de Estado. Não há problema nenhum em criticar o governo de Israel, mas a comparação de uma guerra onde Israel luta por sua sobrevivência com o Holocausto não tem nenhuma base histórica, nem lógica e nem moral. E mais, achar que o povo judeu é responsável pelas decisões do governo de Israel é como achar que o povo brasileiro, por exemplo, é responsável pelas decisões e declarações do governo brasileiro. Agora, por que a existência de Israel é importante? Porque Israel é a garantia de que o Holocausto nunca mais se repetirá. O que a gente vê no mundo hoje é o ressurgimento do antissemitismo, o preconceito racial contra judeus. Às vezes ele vem embalado de antisionismo, que é vendido como uma posição política. Não, veja bem, eu não sou contra os judeus, eu sou contra a existência de Israel. Mas Israel é o lar dos judeus, é a pátria dos judeus. Não há analogia possível do Holocausto com qualquer episódio da história. No Holocausto, 6 milhões de pessoas foram assassinadas a pancadas, a tiros, nas câmaras de gás, simplesmente por serem judeus. Para vocês imaginarem o que é 6 milhões de pessoas, é a população do estado do Rio de Janeiro. Imaginem vocês chegando no Rio de Janeiro e não vendo ninguém. Onde estão as pessoas? Foram todas mortas. Foi organizado um aparato industrial de extermínio. Um aparato oficial, preparado pelo governo de um dos países mais cultos e educados da Europa, que era a Alemanha, terra de filósofos, escritores, pensadores. Isso é uma lição para quem acha que educação é a resposta. É preciso que a gente se pergunte onde estavam os homens de bem da Alemanha, onde estavam os juristas da Alemanha, onde estavam os magistrados, onde estava o resto do mundo, enquanto 6 milhões de pessoas eram mortas. Isso nunca mais pode voltar a acontecer. E é por isso que Israel existe. Pois é, vamos retomar o debate com o José Maria Trindade. Zé, eu tenho observado algumas movimentações do governo brasileiro, inclusive o representante do governo que estava lá em Israel foi chamado de volta, né? O diplomata que estava em Israel. É preciso analisar de que maneira esse procedimento pode afetar as relações entre os dois países. Agora, do ponto de vista diplomático, o que pode ser feito a partir de agora? Você disse bem que Celso Amorim está ao lado de Lula, muito possivelmente orientando e analisando esse cenário. Mas será que a gente pode esperar um novo posicionamento do presidente brasileiro? Retirar a declaração, um pedido de desculpas? Isso está no radar? Olha, está, mas não deve acontecer. Houve várias reuniões e várias repercussões internacionais. Primeiro, a decisão de Israel de tornar o presidente brasileiro persona não grata, né? Isso significa que ele não é bem-vindo em Israel e uma pessoa até, de certo ponto, considerada inimiga de Israel.
E isso nunca aconteceu. Israel chamou o embaixador do Brasil para dar explicações. O Itamaraty tem uma linguagem própria. Isso é uma situação séria, né? É uma linguagem, o Itamaraty tem uma linguagem bem amena. Então, chamar o embaixador para dar explicações é uma posição séria. Ele foi lá, fez a reunião com o chanceler de Israel e foi chamado aqui para o Brasil. O Brasil considerou uma afronta o chamado de explicações. E por aqui, o presidente Lula se reuniu com o Celso Amorim, se reuniu com outros assessores internacionais e foi colocado na mesa, sim, um pedido de desculpas. Mas Lula não quer fazer esse pedido de desculpas. Aí há uma segunda possibilidade, que é uma explicação. O presidente não pede desculpas, como quer Israel, para retirar esta menção de persona não grata, né? Retira o pedido de desculpas, ele retiraria essa declaração de persona não grata. E aí a ideia é não pedir desculpas, ou seja, abre uma divergência e talvez a longo prazo com Israel, do Brasil, Israel, lembrando que nós temos uma relação muito boa com Israel. Existe aqui no Congresso, inclusive, um grupo parlamentar Brasil-Israel. E o que acontece? O governo pode explicar, dizer que o presidente realmente falou, mas que não é bem isso, que ele foi mal interpretado, que ele queria dizer era sobre o governo de Israel. Enfim, pode sair exatamente essa explicação. Lula resiste ainda em fazer um pedido de desculpas, um pedido formal. Agora eu vou retomar com o Mota. Mota, é importante a gente também trazer para essa discussão o cenário em que o país acaba sendo colocado, né? Porque a gente acabou entrando em uma crise completamente desnecessária. Mas o que pode explicar esse posicionamento tem mais a ver com uma imprecisão no discurso, talvez um discurso feito de improviso, sem seguir as determinações ou orientações do Departamento de Comunicação, porque não foi a primeira vez, né, que o líder brasileiro, digamos, fez comentários que não agradaram a outros grupos, especialmente quando falamos de temas sensíveis internacionais. Eu não tenho a menor ideia, Caniato, da motivação. Eu não tenho a menor ideia do que leva alguém a fazer um comentário como esse, né? Algumas pessoas levantam a hipótese de desconhecimento. É uma hipótese, é possível, né? Mas a história do Holocausto é muito conhecida. Os episódios, né, estão retratados em filmes, em livros, em discussões. Então é muito difícil que alguém não entenda. É também difícil que as pessoas não tenham informações sobre o que está acontecendo em Gaza, né, o que está acontecendo em Israel. Nós fizemos uma cobertura completa a partir do primeiro momento que nós tivemos notícias sobre o massacre de 7 de outubro. E o que eu percebo em algumas pessoas é uma recusa voluntária, né? Uma recusa em entender, em aceitar a realidade que está na frente delas. Nós entrevistamos aqui dezenas de brasileiros que estavam em Israel, que descreveram o que aconteceu lá, que descreveram a agonia de ter amigos, parentes sequestrados, violentados, queimados. Alguns foram queimados vivos. São coisas que a gente não pode nem descrever aqui. O governo de Israel fez um filme com as cenas que não podem ser publicadas e representantes da imprensa em todo o mundo assistiram a esse filme. Então, existe a informação sobre exatamente o que foi que aconteceu no 7 de outubro. Foi um ato de perversidade e de brutalidade que é completamente incompreensível. E o que nós vimos a partir do massacre de 7 de outubro foi o ressurgimento do antissemitismo. Ao invés de expressar solidariedade a Israel, ao povo israelense, ao povo judeu,
o que nós vimos foi manifestações no mundo inteiro, inclusive na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Pessoas indo para a rua. Primeiro, com essa conversa de que era anti-sionismo. Nós estamos aqui para protestar contra o colonialismo sionista. Rapidinho, essa casca foi embora e o discurso antissemita de ataque aos judeus tomou conta. E nós vimos isso acontecer no mundo inteiro e aqui no Brasil. Então, a única coisa que nós, brasileiros, podemos fazer nesse momento é lamentar e nos expressar e dizer: nós não temos nada a ver com isso. Essa não é a opinião do povo brasileiro. Você, José Maria Trindade, Zé, é importante a gente lembrar também para a nossa audiência que o grupo terrorista Hamas agradeceu, formalizou um agradecimento ao presidente Lula por comparar essa ação de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto. Você não acha que isso acaba agravando ainda mais a situação e acaba sendo, de certa maneira, uma mancha nessa administração Lula 3, receber um elogio de um grupo terrorista? E um grupo que opera, eu sempre digo aqui, senhores e senhoras, não é exagero não, o Hamas opera muito na guerra de comunicação e tem sim uma estrutura muito forte na área de comunicação e reagiu imediatamente. Antigamente, o mundo era mais lento, né? O mundo analógico. Agora, todas as declarações têm reações imediatas. Eu tive acesso aqui, um estudo do Alec Maracaja, do Atival, não sei bem o nome da empresa, mas é uma agência de marketing que chama Ativa Web. E esse Ativa Web vem mostrar exatamente a movimentação de domingo. E durante todo o processo de ontem, esse assunto Lula esteve em primeiro lugar, em segundo lugar Israel, para se ter uma ideia. E através de um processamento de inteligência artificial, analisando toda a movimentação, a empresa, essa empresa do Alec Maracaja, mostra assim, uma situação muito interessante. 81% do público que fez essa movimentação fez movimentação negativa, ou seja, 81% dos posts do que foi publicado no domingo foi negativa com relação à declaração do presidente Lula. Só 5% positivo. Então, 5% gostou e apoiou o que o presidente Lula falou. E 14% ficaram neutros. Esses 14% aguardam uma explicação oficial, aguardam um decantar para ver exatamente de que lado vai ficar, se negativo ou positivo. Então, 81% dos posts que foram publicados no domingo, né, são negativos. E só 14 que estão ali aguardando esta definição e 5% positivos. Então, tudo isso movimenta muito. E o Hamas sabe muito bem disso. O Hamas, estrategicamente, sabia de que Israel iria com toda a força para cima deles e se preparou para travar essa guerra da comunicação. Eles têm imagens, assim, horrorosas da guerra, porque toda imagem de guerra é horrorosa. Toda vida que perece nos faz sofrer, seja quem for, né? É triste ver uma vida perecer. Então, eles têm imagens de morte de crianças, de mulheres, de civis, mas eles é que provocaram isso. E na estratégia de comunicação do Hamas, não há esse esclarecimento, evidentemente, mas eles que provocaram isso. Eles foram em Israel e mataram, sequestraram. Israel tinha que reagir. Fugir agora da guerra é perder a guerra. Israel não tem absolutamente nenhuma outra opção a não ser continuar na guerra. Só se o Hamas baixar, tem uma maneira, já foi colocado. O Hamas se rende, entrega as armas, solta os reféns, acaba a guerra. Do contrário, Israel tem que ir em frente. E essa guerra de comunicação está tão poderosa que os Estados Unidos também estão começando a ver dificuldades em continuar alimentando Israel. E são parceiros antigos no desenvolvimento de artefatos militares e tudo mais. Israel, com a ajuda dos Estados Unidos, produziu muito
em termos da guerra moderna, de equipamentos bélicos e tudo mais. E essa guerra de comunicação está vencendo o Hamas de novo, para se ter uma ideia. A prova é isso aí. Um presidente de um país como o Brasil dando uma declaração assim totalmente favorável ao Hamas, que coloca o Hamas como a grande vítima, o massacrado. Zé Maria, daqui a pouco eu quero trazer, inclusive, informações e as repercussões aí em Brasília. O Zé Maria vai trazer informações de bastidores em relação a uma movimentação de deputados que querem, inclusive, pedir o impedimento do presidente da República. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e as informações. Agora você, Roberto Mota, queria pedir a sua reflexão sobre consequências políticas e diplomáticas após essa fala e declaração do presidente da República, comparando a ação de Israel em Gaza ao Holocausto. O que é preciso trazer para o debate, porque eu me lembro que o Brasil, não faz tanto tempo, se colocou como um país que poderia intermediar as negociações entre Israel e o Hamas, visando um eventual acordo de paz, cessar-fogo ou algo parecido. Diante disso, naufragaram todas as possibilidades disso, né? Pois é, Canhato, e essa sua observação até faz a gente refletir, né? Porque o Brasil não foi bem o Brasil, né? O atual governo brasileiro fez essa tentativa de aparecer no cenário internacional como uma figura de peso capaz de mediar, e essa oferta, essa pretensão foi ignorada, né? E agora nós vemos esse episódio aqui. E a gente fica pensando, isso está me ocorrendo agora, né? Será que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Será que diante da inexistência da oportunidade de desempenhar um papel de mediador, não restou mais nada além de desempenhar esse papel que eles estão desempenhando agora? Quanto às consequências, eu acho que a primeira que a gente está vendo, e que eu acho que nós vamos ver várias outras similares, é essa, né? Do grupo terrorista utilizar isso como evidência a seu favor, com tudo que isso implica para o Brasil como país, como nação. E eu fico pensando também se o Congresso Nacional vai fazer alguma coisa, vai tomar alguma providência para esclarecer se essa declaração deve ser interpretada realmente como uma posição oficial ou se é simplesmente uma opinião pessoal.